Chega mais, nação, um ótimo dia pra todos vocês. Vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. O Mengão venceu o Vitória. Teve golaço do Eric Pulgar, do Cebolinha. O Flamengo venceu por 2-1 a partida. Primeira vitória do Campeonato Brasileiro. O Flamengo não jogou bem, mas decidiu a partida. No primeiro tempo, com 2 chutes, o Flamengo já abriu o placar e fez 2-0. Vamos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre essa partida, a repercussão dessa partida. Chega aqui daquela moral, deixa o seu like, nos ajude a bater uma meta aí de 3.000 likes para esse vídeo. Eu preciso de mais da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal, compartilhando o vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram. Coloca aí, compartilhe também aqui no YouTube. E se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, peço a você se inscreva e ative o sino das notificações. Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil, João Guilherme. Link na descrição ao canal do Pilhado, link na descrição como créditos. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo. Posse de bola um pouco maior do Flamengo, 55% contra 45%. O Vitória teve mais finalizações, 10 contra 6 do rubro-negro carioca. Finalizações no alvo, uma a mais, 3-2. Você vê, no alvo, duas finalizações apenas do Flamengo, os 2 gols, né? Grandes chances, 3 do Vitória, 2 do Flamengo. Gols esperados, 1.83 do Vitória, 0.77 do Flamengo. Ações na área rival, 15 contra 9. Tivemos 48 minutos de bola rolando. Vamos lá com Pedro Henrique Torre, que traz as informações para nós, direto de Salvador, do Barradão. O Flamengo finalmente vence, mas ainda não convence sua torcida. Não é isso, Pedro? Tudo bem? Boa noite. Fala, Edu, tudo bem? Um abraço para você, boa noite, ou bom dia já, né? 00:30. Um abraço para você, abraço pro Elton, todo mundo ligado na gente aqui no Sport Center. Pois é, venceu. Não dá para dizer que convenceu ainda, mas o mais importante nesse momento, claro, era a vitória ou triunfo, como gostam de dizer também, sobre o Vitória aqui no Barradão. O Flamengo conseguiu 2-1, sustentou essa vitória, defesa de pênalti do Rossi, né? Abriu 2-0, levou o 2-1. E teve a defesa de pênalti do Rossi, batida do Renato Kaiser, ainda no segundo tempo. Um tanto quanto copeiro o Flamengo nessa noite aqui, em um jogo de pontos corridos no Barradão. No passado já tinha sido muito difícil, o Felipe Luiz até lembrou sobre isso na coletiva, vitória de 2-1 também, no finalzinho, um gol do Bruno Henrique. Então o Flamengo sabe que é um jogo muito encardido no Campeonato Brasileiro, e a questão física parece que ainda pega um pouco. A gente observa a movimentação de alguns jogadores e eles ainda tentam ali pegar no tranco. Em 2026 é um tanto quanto diferente, né? Você disputar estadual nos outros anos e agora nesse início de Campeonato Brasileiro você disputar jogos com maior intensidade, com times assim lutando pela vida no Brasileiro. O Vitória vem engasgado com aquela derrota de 5-1 para o Palmeiras nesse ano, também tomou de 8-0 ano passado para o Flamengo no Maracanã, falavam muito isso. Reestreou o Marinho, entrou no segundo tempo, mas não conseguiu bater o Flamengo. 2-1, 4 pontos em 3 jogos, melhora um pouco a situação na tabela, que não estava nada bacana para o Flamengo. O time agora relaxa um pouquinho mais nesse sentido, mas não totalmente, porque no fim de semana já tem um confronto com o Botafogo pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O Felipe Luiz falou, como eu disse aqui, deixou claro que não ficou satisfeito com a atuação da equipe, mas ressaltou a importância da vitória, criticou o estado do gramado do Barradão, falou que ano passado estava bem melhor, geralmente não é ruim, esse ano estava ruim, isso dificultou um pouco o tal do jogo apoiado, né? O Flamengo joga muito com aproximação e tudo mais, teve mais dificuldade nesse sentido. Então vamos ouvir agora, Edu, o Felipe Luiz, que falou aqui com a gente logo depois dessa partida, triunfo do Flamengo, 2-1 sobre o Vitória. Vamos lá. Foi um jogo muito difícil, imaginávamos um jogo, esperávamos com um melhor refino técnico também dos jogadores, mas infelizmente o campo estava em péssimas condições, não ajudou a nossa saída de bola, demorou também a entender o jogo. E o jogo claramente estava pedindo profundidade, tanto é que o segundo gol do Cebolinha veio num ataque ao espaço. E tínhamos poucos jogadores com essa característica no primeiro tempo. No segundo tempo, com o resultado, eu sabia que o jogo pedia isso, mas com o resultado esperava com algumas correções que melhorasse, e melhorou. Acabamos tomando o gol no nosso melhor momento do jogo, onde a gente já estava com mais controle, já dominando e controlando todas as ações, e veio
num erro nosso, acabamos sofrendo gol, onde ficou, claro, é um jogo muito aberto. A nossa fase defensiva, por tomar gols, a gente culpa a defesa, mas eu não consigo separar, né? Vai conectado junto com o ataque, vai conectado com o nosso modelo de jogo, com a nossa pressão, todas as fases do jogo, bloco médio, bloco baixo. Mas também passa muito pela nossa questão de controlar o jogo com bola. E não estamos conseguindo controlar o jogo com bola como gostaríamos. E essa parte é que eu preciso corrigir, mas não é só o sistema defensivo, é um todo que acaba estourando sempre na nossa fase defensiva. Até mesmo, se eu não me engano, o gol e o pênalti vieram de erros técnicos e contra-ataque. Então, estamos sofrendo com transições e nesse aspecto aí temos que melhorar. Não, o Rossi vive um momento extraordinário, fez uma temporada incrível ano passado, jogou praticamente todos os jogos, está num grande momento e se espera sempre que o goleiro faça o simples e o seguro, mas quando faz uma atuação dessa temos que sempre reconhecer o nível do momento dele. O Paquetá, para deixar claro, né, quando optamos por trazer o Paquetá, sempre pensamos para que ele pudesse jogar na meia. Quando o Paquetá veio, tínhamos 6 volantes, agora com a saída do Alan temos 5. Não precisávamos de volante para esse elenco, não precisávamos dessa posição em concreto, e pensamos nele para meia. Ele está jogando na meia direita. A posição que ele jogou e joga no West Ham, jogou em todos os lugares do ataque, na esquerda, na meia esquerda e na meia direita. A única diferença é que muitas vezes ele vai precisar marcar como um extremo, mas hoje eu tentei fazer com que o modelo fosse para que ele pudesse pressionar alto, não conseguimos encaixar nossa pressão muito pela perda da nossa bola e ele acabou sofrendo mais do que eu esperava, né? E acabou tocando menos a bola do que eu queria. Mas é isso, uma evolução constante, ele vai se soltar, o jogador com uma qualidade tremenda e eu tenho certeza que ele vai voltar ao nível dele. Tá, então, Felipe Luiz falando um pouquinho sobre como foi o jogo, né? Aqui no Barradão, já às escuras, torcedores já saíram, a cidade começa a viver, já está vivendo bem o clima do carnaval, mas não deu o carnaval para a equipe do Vitória, a equipe mandante Flamengo, que sai daqui mais tranquilo. Mas o Felipe Luiz até acrescentou, eu nunca fui de curtir carnaval, não tem nem como, porque domingo de carnaval, estádio Newton Santos, Engenhão, tem as quartas de final, Botafogo e Flamengo. Tendência é que o Felipe Luiz dê uma misturada, um misto ali para esse clássico de domingo, porque a prioridade total, brasileiro, nesse momento, brasileiro e também a Recopa Sul-Americana, que já é na próxima semana, próxima quinta-feira, em Buenos Aires, o primeiro jogo contra o Lanús. Delegação do Flamengo vai daqui a pouco para o Rio de Janeiro, os jogadores têm um dia assim de, digamos, descanso nesta quarta-feira e depois já retomam as atividades no Ninho do Urubu. Por enquanto todo mundo aqui, Edu, Elton, todo mundo aqui almoçando não, jantando aqui no estádio do Barradão, e aí daqui a pouco aquelas quentinhas, pessoal improvisando, daqui a pouco o ônibus da delegação segue direto para o avião, para o aeroporto, e aí o pessoal pega o avião e vai para o Rio de Janeiro. Ufa, ufa, Edu, o Flamengo sai com esse sentimento daqui de Salvador, pelo menos 3 pontos na bagagem. Tá bom, Pedro, fala com o pessoal do Flamengo que eu autorizei. Edu Elias, fala aí, pega uma quentinha pra você, vai se alimentar também, amigo. Obrigado, Pedro. Abraço. Valeu, vou à caça. Abraço. Valeu, Pedro. Olha, que coisa, hein? O Rossi, mais uma defesa de pênalti. É impressionante o desempenho dele. Vamos dar uma olhada. O que já fez o goleiro do Flamengo quando o assunto é penal? Olha só. Em tempo normal, 13 enfrentados, ele sofreu 6 e defendeu 6. Ainda teve uma para fora. Quer dizer, mais ele defendeu e foi para fora, quer dizer, 7 contra 6 sofridos só. É um absurdo, né? E em disputas, ele sofreu 8, defendeu 4 e podemos até dizer que pode ter induzido, né, a bola ir para fora ou na trave uma vez. Defendeu 6 dos últimos 7 pelo Brasileirão. Quer dizer, me parece, Elton, que a defesa no momento em que o Vitória volta para o segundo tempo com muita vontade, com domínio da partida, se toma o gol, o segundo gol, que seria o gol de empate,
acho que o clima emocional da partida ficaria muito a favor do Vitória, né? Então foi uma defesa realmente importantíssima de um dos grandes nomes do jogo, o Rossi. Sim, uma defesa de pênalti muda até o astral dos dois lados, né? Porque um 2-2 traria o Vitória para o jogo com a intensidade que o time apresentou no início do segundo tempo. A defesa fez com que o Flamengo se reorganizasse e tentasse manter o resultado que era favorável. Mas foi o primeiro tempo onde a gente fala dessa questão da efetividade e principalmente, né, num campeonato brasileiro de pontos corridos, onde você somar pontos é muito importante, principalmente no início de campeonato. A gente viu um primeiro tempo onde o Flamengo teve mais a bola até, pouco mais, né, 51%, mas foi um time que finalizou menos e conseguiu fazer 2 gols. É impressionante como o Flamengo não conseguiu jogar bem, mas sua eficiência fez muita diferença para fazer 2-0, né, e para o intervalo com 2 gols importantes. Primeiro gol do Pulgar, né, esse chutaço da entrada da área, é uma jogada realmente onde o Vitória deu muito espaço, e depois o Everton Cebolinha recebendo já dentro da área no finalzinho do primeiro tempo e fazendo 2-0. Parecia até que o segundo tempo seria um segundo tempo de o Flamengo administrar o resultado com a bola e o Vitória tentar nas bolas longas, né? Um time que jogou com 3 zagueiros, abriu 2 alas, tentou jogar dessa forma. E mesmo assim encontrou espaços, né, no Flamengo, que estava com 2-0 e cedia muitos espaços. A gente está vendo, inclusive, no gol do Mateuzinho, como o contra-ataque foi no mano a mano, né, atacante do Vitória contra zagueiro do Flamengo, o lateral do Flamengo, né, nesse caso específico. Mas a questão é que a gente percebeu um Flamengo que... O Felipe Luiz até falou sobre isso na coletiva, como o campo estava muito ruim, e vale um parênteses... 2 no caso, né, um para abrir, um para fechar, Edu. O Vitória iniciou a reforma do gramado logo depois do jogo contra o São Paulo, no fim do Campeonato Brasileiro do ano passado, né? O Vitória permaneceu depois daquele 1-0 gol do Baralhas, começou a reforma do gramado. No meio desse caminho, uma praga atingiu o gramado e queimou grande parte, né, do gramado, e aí atrasou o processo de recuperação. Começou o campeonato estadual, o Vitória jogando no Barradão, essa recuperação não aconteceu a tempo e começou já o Campeonato Brasileiro com 2 jogos e esse gramado bem prejudicado, né? Prejudica o Vitória também nesse caso. O Vitória enfrentou o Bahia, por exemplo, no Barradão, acabou sendo derrotado, jogou contra o Remo, conseguiu vencer, mas jogo com muitas dificuldades, e eu acho até que se aproveitou desse momento, porque o Jair Ventura fez essa proposta, e o Felipe Luiz até falou sobre isso na coletiva. O time teve muita dificuldade de sair do seu campo de defesa tocando a bola, então o Vitória, sabendo disso, subiu suas linhas de marcação para tentar roubar a bola no campo de ataque ou dificultar essa saída do Flamengo, que não jogava muito nas bolas longas. Então acabou sendo um jogo onde o Vitória conseguiu controlar mesmo tendo menos a bola no primeiro tempo, mas o Flamengo acabou sendo mais eficiente. O gol no início do segundo tempo do Mateuzinho trouxe o Vitória para o jogo novamente. O empate seria já uma reação espetacular do Vitória no Barradão, mas o Renato Kaiser, como a gente viu, acabou perdendo o pênalti. O Rossi fez mais uma grande defesa. O Marinho, né, ex-Flamengo e ex-Vitória, agora volta ao Vitória depois de 9 anos, acabou entrando no segundo tempo para tentar dar um pouco mais de intensidade a essa equipe, mas não foi o suficiente. O Flamengo aí fez o seu modo de segurança, né? Tentou se defender um pouco mais para garantir um resultado de vitória fora de casa, para dar essa tranquilidade que o Felipe Luiz precisa para essa sequência de jogos, né? Um clássico no domingo, decisão da Recopa Sul-Americana já na próxima semana. Então acabou sendo importante também pensar no Campeonato Brasileiro dessa forma, nesse resultado, né? Resultado fora de casa. Mas é claro, Edu, que tem muita coisa para melhorar nesse Flamengo, que, repito, início de temporada, um time que terminou muito tarde a temporada passada, não teve a pré-temporada adequada, mas tem qualidade para jogar um pouco mais. E isso a gente percebe, inclusive, nas palavras do seu treinador e de alguns jogadores. Eles sabem que o Flamengo pode produzir muito mais do que tem produzido até agora. Agustin Rossi, a gente falou dele e ele fala agora no Sport Center, o goleiro do Flamengo ao vivo do Barradão. Não, primeiro, muito feliz hoje por ter ajudado o time no momento que o time mais me precisou, que foi no momento do pênalti, de ter defendido o pênalti também para garantir a vantagem que a gente tinha, para depois a gente conseguir os 3 pontos. Primeiramente, muito feliz por isso. Estou aí atrás para ajudar o time quando me precisar, como sempre falo.
Depois, obviamente, com questões estadísticas e demais, eu também vi acho que, não sei se das últimas 7 de cobrança no Brasileiro eu peguei 6, então é isso. Eu me destacava nisso na Argentina, cheguei aqui também para fazer isso também, além de obviamente, ter um estudo e tudo detrás de cada pênalti que é diferente, mas isso aí. Coordenação ou outro, são coisas onde eu não posso fazer nada, se chegar uma oferta ou não ao clube eu não posso saber disso, são coisas que meus empresários se encargam disso, e é isso. Aqui no Flamengo sou muito feliz, cheguei aqui para fazer para ter minha história aqui no clube. O ano passado a gente conquistou muitas coisas, no começo do ano teve aquele episódio lá que ficou lá atrás, mas é isso aí. Sou muito feliz no Flamengo, minha família também é muito feliz aqui no Brasil, então é isso. Estou muito feliz, sou muito grato ao Flamengo, a torcida me abraçou muito naquele momento e me continua abraçando, e tudo que a gente faz dentro do campo é para eles também, que hoje apoiaram aí e apoiam em cada jogo que a gente tem. Você pode só lembrar qual episódio foi de algum episódio? Aquele episódio quando voltamos no Rio, que foi a tentativa do assalto, mas melhor não lembrar. Você falou, destacou a importância da vitória, claro, mas é um momento para ser um Flamengo um tanto mais copeiro, assim, o goleiro que defende o pênalti, o time que compete muito fisicamente também, porque não está sendo tão mais tranquilo vencer assim igual ano passado, né? Não, primeiramente, muito difícil jogar aqui, muito difícil vir aqui ganhar, conquistar os 3 pontos. A gente, obviamente, hoje foi a primeira vitória do Brasileiro, em 3 jogos que a gente teve, mas o mais importante para a gente, eu acho que hoje tem que ter muita importância somar de 3 fora de casa. O ano passado a gente fez um grande ano jogando em casa no Maracanã pelo Brasileiro, e para ser campeão tem que somar fora. Então, ganhar um estádio muito difícil, um campo muito difícil também, onde a bola fica, corre diferente também, mas é isso. Obviamente, ressaltar a vitória que o time conseguiu hoje. Não é fácil ganhar aqui, como falei recém, e a gente conseguiu, que foi o que a gente veio buscar. Tá, então, o Rossi falando também sobre a grama, né? Grama alta, a bola realmente não estava rolando como deve, estava freando de um passe para o outro e tal. E ele diz, é difícil ganhar aqui. Se o Vitória jogar assim, vai dar muito trabalho para os times do Campeonato Brasileiro, vai somar muitos pontos jogando em casa. Agora, teve o gol que um pouco mudou a história do jogo, foi o gol do Eric, né? Logo no começo do jogo, o Cebolinha recebe, ajeita e depois de 9 meses ele volta a marcar um golaço, já um dos gols mais bonitos do Campeonato Brasileiro. Pega na veia. E a gente tem uma tela para falar desse gol também, para mostrar como era improvável este gol. A gente está vendo ali o valor do XG, que é a chance daquele local de sair o gol. 0,03. O que significa isso? Ele tinha 3% de chance de conseguir o gol. Então é realmente um gol muito improvável, mas pegou com uma felicidade extrema, sensacional. Foi aos 14 minutos de jogo, a 27 metros de distância, o Eric Pulgar consegue abrir o placar contra o Vitória. Mas precisamos falar sobre o Paquetá também. O Paquetá, que chega com a maior contratação da história do futebol brasileiro, não está conseguindo render. Vamos colocar na tela também o Paquetá. Jogou 56 minutos, 34 ações com a bola, nenhuma finalização, 11 passes certos, 9 duelos, e a gente vê aqui nas bolinhas onde ele esteve no gramado alto do Barradão. Então, teve ali um pouco espalhado aqui, mais para a direita. E aí, Elton, o Felipe Luiz deixa claro, não, ele vem para ser um 8, quer dizer, não é volante, mas eu quero que ele marque lá atrás. E aí me parece que foi um dos problemas do Flamengo, né? Porque a Arrascaeta, o Pedro, o próprio Paquetá ainda meio fora de forma, não fazem aquela marcação lá atrás, né? E aí acho que é um dos problemas que o Flamengo mostrou nesta terça-feira, Elton. Sim, e a gente olhando, claro, para a formação do Flamengo, né? Porque começou o jogo com o Pulgar
que marcou esse golaço. Esse 3%, Edu, traduzindo, o não eu já tenho, né? E ele acabou arriscando e fazendo esse golaço. E ao lado dele jogou Everton Araújo, né? Dois jogadores volantes, né? Jogadores de saída, de marcação. O Paquetá aberto pelo lado direito, o Everton Cebolinha pelo lado esquerdo. Fez um bom jogo, Cebolinha, além do gol, a assistência, né? Para o gol do Pulgar. Ele participa ali da jogada que o Pulgar arrisca de fora da área, com a Arrascaeta por dentro e o Pedro como referência. A gente imaginava muito o Paquetá fazendo essa função do Everton Araújo. Por mais que o Felipe Luiz fala, ele é um 8, pode jogar dessa forma também, né? Porque muitas vezes o Flamengo fazia girar esse meio campo com o Pulgar fazendo a função de primeiro volante, 2 meias à frente dele, e aí 2 pontas e a referência, que pode ser o Bruno Henrique, pode ser o Pedro, o lado direito pode ser tanto o Carrascal, pode fazer essa função, né? Aberto pelo lado direito, pode ser o Plata também. Muitas vezes o De La Cruz fez essa função. Do outro lado ele tem o Samuel Lino, tem o próprio Bruno Henrique, né? Que pode funcionar também como ponta por ali. Então ele tem alternativas. E vamos lembrar, né? Porque o Flamengo está com um elenco tão recheado que o Luiz Araújo pode fazer esse lado direito, mas está fora. E acabou sendo o Paquetá. O Jorginho pode fazer a função do Everton Araújo jogando como um segundo homem do meio campo. O Saul, que está um tempo fora, também joga por ali. Então a gente está falando de um meio campo que tem muitas opções. E o Paquetá ele pode jogar em várias funções desse meio campo. O Gerson viveu muito isso durante parte da trajetória dele no Flamengo, né? Jogar também como um cara aberto pelo lado direito, com o próprio Felipe Luiz até, e o Tite também, aberto pelo lado direito, mas sendo um segundo homem de meio campo, muitas vezes um terceiro. A depender do jogo, funciona bem. Nesse jogo contra o Vitória não funcionou. Eu acho que tem uma questão de readaptação ao futebol brasileiro, tem a questão do ritmo também. Antes dele se transferir para o Flamengo, ele já não vinha jogando no West Ham, estava com dores nas costas, estava fora das últimas partidas. Já chega nesse ritmo de decisão, né, do Flamengo ter que se classificar para a próxima fase do Carioca, e conseguiu. Início de Campeonato Brasileiro, que é sempre complicado, já pega um São Paulo na primeira rodada, a segunda rodada também já um jogo complicado em casa, e depois enfrenta o Vitória no Barradão nesse campo difícil. Então o Campeonato Brasileiro traz essas complicações, mas cedo ou tarde o Felipe Luiz vai achar o lugar dele, e eu acho que na maioria dos jogos não será nessa posição em que ele jogou, como a gente viu no mapa aí, muito... apoiando pelo lado direito, porque ele é um meia, ele não é um ponta, né? Muitas vezes a ultrapassagem era do Emerson Royal, que não fez um bom jogo, Varela fora também. Então o Felipe Luiz certamente vai encontrar o lugar dele, e o lugar dele não é nessa posição, pelo menos na maioria das partidas. Circunstancialmente funciona, mas hoje ficou provado que com a Arrascaeta, né, que com 2 volantes, ele jogando um pouco mais por dentro, talvez renda um pouco melhor. O Elton, e a defesa do Flamengo sempre foi elogiada por saber sair jogando, né? E hoje o que a gente viu muito claro no Barradão é a dificuldade para sair jogando, né? Fala, feras, tudo bem? Estava acompanhando aqui o jogo do Flamengo, hoje estava de folga, aniversário da filhota, e estava vendo o jogo aqui. E me chamou muito a atenção a escalação do Felipe Luiz. Você olha assim, no papel, do meio para frente é um timaço. Paquetá, Arrascaeta, Pedro, Cebolinha. Mas só vai ser um timaço se esses caras estiverem na ponta dos cascos fisicamente, o que não está acontecendo. O jeito que o Felipe Luiz implantou no Flamengo desde sempre é um time que pressiona, que rouba bolas no campo de ataque, é um time que joga muito próximo, né, os setores, defesa próxima do meio campo próximo do ataque, sufocando praticamente o adversário dentro ou fora do Maracanã. Mas para isso é preciso que todo mundo esteja bem fisicamente. E hoje, dia 12 de janeiro, agora virou a meia-noite, né? Tá fazendo um mês, 12 de fevereiro, né? Tá fazendo um mês que o Flamengo voltou a treinar. Então são 30 dias, 7 jogos do time profissional, incluindo uma final contra o Corinthians, que é um jogo que é pesado, né? Clássicos estaduais, esse jogo contra o Vitória no Barradão, que é sempre muito difícil. Então, é óbvio que o Flamengo está muito longe do Flamengo de 2025. Mas eu acho que o ponto principal está nessa questão da forma física dos jogadores. E 4 jogadores na frente, como eu disse, Paquetá, Arrascaeta, Pedro e Cebolinha,
Esses 4 são muito talentosos, mas eles serão talentosos se tiverem a bola, se eles estiverem próximos, se eles tiverem como se associar, como tabelar. E não está acontecendo porque eles não conseguem pressionar. O Pedro está distante do Arrascaeta, que está distante do Paquetá. O Cebolinha até consegue fazer uma ou outra jogada quando ele tem a bola, né? E assim mesmo precisa se virar, passar por 1, por 2. Do quarteto ofensivo talvez seja o que esteja em condições melhores fisicamente, né? Então, tanto que quando o Carrascal e o Plata entraram, não que o Flamengo tenha melhorado muito no jogo, mas pelo menos o Flamengo respirou um pouquinho logo depois do gol do Vitória. Teve o pênalti e tal, mas a partir daí o Vitória foi muito no abafo e o Flamengo, por estar muito mal fisicamente também, tecnicamente acaba cometendo muitos erros, então não conseguiu conectar contra-ataques que estavam muito à disposição do Flamengo, né? Mas pelo menos com a bola no pé, o Carrascal já começou a dar mais sequência, o Plata já deu uma ou outra sequência, finalizou uma bola perigosa. Então eu acho que enquanto o Flamengo não conseguir se aprumar fisicamente, as atuações do time ficaram abaixo do que o torcedor tá esperando. Acho que nesse momento o ponto do Flamengo passa pela questão física, porque o Felipe tem um jeito de jogar que todo mundo admira, mas para isso os caras vão precisar estar fisicamente muito bem, ou o Felipe fazer outras escolhas na escalação do time titular, beleza? Não é possível que só eu vou ter coragem de falar de mais uma atuação desses dois aqui muito abaixo do esperado. É claro que eles podem melhorar na temporada, mas não dá pra ficar vendo uma mídia bajuladora do Pedro e do Paquetá quando eles não estão jogando nada, gente. Foi constrangedor o que esses dois jogaram hoje. E detalhe, eles não jogaram nada em nenhum jogo da temporada por enquanto, tirando o jogo contra o Sampaio Correia, que aí até minha mãe jogaria bem, até Dona Rosana Asmar jogaria bem contra o Sampaio Correia. O Paquetá, ele mal tocou na bola no jogo contra o Vitória. Quando tocou, mais uma vez ele errou um passe que originou a jogada do gol do adversário. Paquetá foi péssimo contra o Corinthians, que entrou no final e perdeu um gol dentro da pequena área. Paquetá foi muito mal contra o Internacional, onde deu o passe, errou o passe que originou o gol do Inter. E foi muito mal hoje. Ah, pilhado, mas ele pode melhorar. Claro que ele pode melhorar. Ele tem que melhorar pelo que ele custou. Só que tem que ser falado que o Paquetá, por enquanto, nos jogos que interessavam, que foram 3, ele não jogou nada e teve erros cruciais. E o Pedro, eu sei, vão dizer, a bola não chegou. Só que o Plata, na primeira bola que ele tocou na bola, ele deu uma finalização. O Pedro fica muito parado. O Pedro não ajuda. O Pedro não se movimenta. Aí, a gente fica vendo uma mídia bajuladora que só não vai criticar porque vai dizer, mas eles podem melhorar durante a temporada. Claro que podem, pô! Mas eles não estão jogando nada. E se o Felipe Luiz perceber que o erro pode ser dele em colocar o Paquetá pela direita e não como um volante, que troque logo, porque ele não tá rendendo nada. Então, não falo por resultado. Meu comentário não é por resultado. Agora, esses dois estão devendo muito e as pessoas têm medo de falar. Repito, eu imagino se fosse o Gabigol na fase que o Pedro tá. O que não estariam falando do Gabigol? E o Pedro, eu não sei porquê, poupam de críticas. Eu falo pelo momento e eu tenho coragem para falar. Os dois não estão jogando nada por enquanto na temporada, podem melhorar e se melhorarem, eu vou elogiar. E eu acho que o Flamengo é candidato a todos, a Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores da América, porque o Flamengo tem o melhor time das Américas. E o Flamengo iria disputar cabeça a cabeça com muitos times em campeonatos europeus. No plural eu estou falando. No plural. Então, o Flamengo tem um time, o melhor time, um elenco incomparável. Não tem comparação com ninguém. Não tem comparação. Na América Central, na América do Sul, na América do Norte, não tem elenco igual ao do Flamengo. Quem é que gasta 42 milhões de euros num jogador que vendeu por 35 e contratou por 42? Passa isso pela cabeça de alguém. O que é o que o Flamengo quer? Ganhar o Campeonato Mundial. O Flamengo quer ganhar esse Mundial do final do ano, a Copa Intercontinental, e quer ganhar um Mundial daqui a 2 anos. O Flamengo monta um time com a perspectiva mundial. Porque, olha, pega o time do Flamengo e dá uma olhada nos caras que jogam lá.
É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Mengão. O Flamengo, então, conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Isso era o mais importante, né? O Flamengo tem 3 partidas no Brasileirão. A primeira foi contra o São Paulo, perdeu para o São Paulo de virada. Depois teve um empate com o Internacional. E agora o Flamengo consegue a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, vencendo Vitória por 2-1. Agora vai começar uma fase decisiva para o Flamengo. O Flamengo vai enfrentar o Botafogo nesse domingo. O Mengão pega o Botafogo pelo Campeonato Carioca pelas quartas de final. E aí, logo em seguida, já pega o Lanús na Argentina, partida pela Recopa Sul-Americana. Aí já é uma final. O Flamengo já pode conquistar o seu primeiro título contra o Lanús. Então, quer dizer, o Flamengo terá esses próximos dias decisivos. Eu queria até saber o que o Felipe Luiz vai preparar para essas partidas, porque são partidas decisivas. Será que vai poupar um exemplo contra o Botafogo, pensando no título da Recopa Sul-Americana? Vamos ver o que o Felipe Luiz vai fazer para essa partida. Mais um detalhe importante que temos que deixar claro é que o Flamengo não jogou bem. O Flamengo precisa melhorar muito. A gente vê que a parte física dos jogadores ainda não está bem. Já estamos praticamente quase na metade do mês de fevereiro. O Flamengo precisa recuperar o seu ritmo, começar a entrosar de novo para poder ter aquela sequência que a gente viu no ano passado. Uma sequência muito boa de vitórias. Nós precisamos ver isso no Flamengo, porque pelo que nós vimos na partida contra o Vitória, foi preocupante, né? Inclusive o Rossi defendeu até um pênalti impedindo que o Vitória empatasse a partida. O bom é que o Flamengo conseguiu essa vitória. É importantíssima essa vitória para que o Flamengo consiga novamente voltar aos eixos e aí sim conquistar uma boa sequência de vitórias. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, vai nos comentários, deixa também a sua análise, deixa o seu like, apoia o nosso trabalho do nosso canal, se inscreva e assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.